Do nono ano, tudo bem? Vamos começar mais uma aula nossa. Essa semana falaremos sobre o Teorema de Pitágoras, ok? Pois bem, o Teorema de Pitágoras é uma relação métrica entre os lados do triângulo retângulo. Então a gente vai trabalhar nessa situação somente com os lados, não vamos nos preocupar com o ângulo. Porém, para que o teorema seja aplicado, é necessário que o triângulo seja retângulo. Classificamos como retângulo todo triângulo, toda figura geométrica que possui pelo menos um de seus ângulos retos. E o do triângulo é esse aqui, ok? Dentro de um triângulo retângulo, os lados têm nome. O maior lado, o que fica de frente para o ângulo reto, tá vendo? A gente chama de hipotenusa. Eu só vou botar HIP, tá bom? Normalmente, a gente classifica ele pela letra A. Deixa eu fazer de vermelho. Então, hipotenusa é representado pela letra A. Os outros dois lados têm nomezinho engraçado também. A gente vai chamar eles de cateto, que eu vou chamar de cat. E esse aqui a gente vai classificar por B. E aqui embaixo de cateto também, que eu vou chamar de cat. E a gente vai chamar por C. Você não está vendo, né? Vou baixar um pouquinho para você enxergar melhor. Vai chamar por C. Pois bem, o que Pitágoras descobriu lá na Grécia Antiga, mais ou menos 500 anos antes de Cristo? Bom, ele descobriu que o quadrado da hipotenusa, que neste exemplo é representado pela letra A, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então eu tenho aqui a hipotenusa A ao quadrado igual a B ao quadrado, que é um dos catetos, mais C ao quadrado, que é outro cateto. Então a relação métrica que a gente vai trabalhar dentro do Teorema de Pitágoras é essa. Na aula passada a gente viu várias outras relações. Vou chegar isso aqui mais para cá que foi embolado. Na aula passada a gente viu várias outras relações. A gente viu uma com a altura, algumas com os catetos e projeções, mas em Teorema de Pitágoras a relação é só isso. E como é que eu desenvolvo ela, Fabrício? É mera substituição. Você vai olhar dentro do seu triângulo, reconhecer quem é a hipotenusa, que é sempre a linha que está de frente para o ângulo reto, reconhece ela e substitui na sua relação. Hipotenusa, coloca no lugar do A e eleva ao quadrado. Cateto B, coloca no lugar do B. E cateto C, coloca no lugar do C. Ok? Vamos para o primeiro exemplo? Observando o primeiro exemplo, dado esse triângulo retângulo, qual seria o valor do x? Certo? Bom, a gente tem três lados e o triângulo é retângulo. Eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras, é óbvio. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ok? Quem é que eu vou chamar de hipotenusa? É o maior lado do triângulo retângulo. Hipotenusa vai ser x, esse caso aqui, ó, sempre de frente para o ângulo reto. X ao quadrado é igual a cateto B, 6 ao quadrado, e cateto C, 3 ao quadrado. Fabrício, quem é que tem que ser o B? Eu não entendi essa. Gente, os catetos não faz diferença. A hipotenusa é que precisa ser o lado que está de frente para o ângulo reto, mas o cateto tanto faz. 6 ao quadrado é 36 e 9 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9. Fico com x ao quadrado igual a 36 mais 9. 36 mais 9 é igual a 45. X ao quadrado é igual a 45. Potência passa para lá na forma de raiz quadrada. X é igual a raiz quadrada de 45. Raiz quadrada de 45 dá para simplificar, hein? Dá para simplificar. Fatorando 45, a gente encontra x igual a raiz quadrada de 9 vezes 5, não é? Tá dando para ver? Chegar um pouquinho mais pro canto ali. De 9 vezes 5. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. E a de 5 não existe. Então, fico com 3 raiz quadrada de 5. Fim de conta. Então, o que significa x igual a 3 raiz quadrada de 5? Significa que neste triângulo aqui ao lado, ó, a hipotenusa, ela mede 3 raiz quadrada de 5. Ok? Então, a gente desenvolveu o cálculo e descobriu o valor da hipotenusa. Vamos para o segundo exemplo? O nosso segundo exemplo fala de um triângulo retângulo, onde um de seus lados mede 12 e o outro mede 8. Qual é o valor do x? Bom, reconheço 12 como a hipotenusa, não é? Está de frente para o meu ângulo reto, então esse daqui é o maior lado com absoluta certeza. 8 e x são os outros catetos. Então, hipotenusa A, cateto B, cateto C. Aplico no Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, vou descer um pouquinho aqui, tá, gente? Ó, o Teorema de Pitágoras diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A é igual a 12.
12 ao quadrado é igual, B é igual a 8, 8 ao quadrado, mais C é igual a x, x ao quadrado. E desenvolvendo, descer mais um pouquinho aqui, ó. 12 ao quadrado dá 144, e 8 ao quadrado dá 64, mais x ao quadrado. Não é? 64 está positivo, passo para o outro lado, fico com 144 menos 64, igual a x ao quadrado. 144 menos 64 vai dar 80. Raiz quadrada de 80 é o valor do x. Dá para fatorar esse 80 aí, hein? Dá para fatorar. Todo mundo sabe que 16 vezes 5 dá 80. Então eu sei que a raiz quadrada de 16 vezes 5 é igual a 80. Certo? Qual é a raiz quadrada de 16? Raiz quadrada de 16 é 4. E qual é a raiz quadrada de 5? Não tem, então para no 5 aqui mesmo. Ok? Consequentemente, a hipotenusa daquele triângulo retângulo lá em cima é 4 raiz quadrada de 5. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa aula sobre Teorema de Pitágoras. Um beijo a todos. Tchau, tchau.